Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele disse antes desse encontro que é inadmissível que qualquer pessoa seja vacinada fora do Programa Nacional de Imunização. E relembrou o projeto de lei do Congresso que determina a doação integral das vacinas adquiridas pelo setor privado. Tudo tem que ser doado ao SUS. Nós não podemos admitir e tolerar que se descumpra o Plano Nacional de Imunização. O entendimento do Congresso Nacional foi de que, na edição da Lei 14.125, houvesse a possibilidade da aquisição pela iniciativa privada para doação de integralmente, da integralidade da aquisição para o Sistema Único de Saúde. Então, não se pode descumprir essa lei, essa diretriz. Num futuro, quem sabe se possa ter em farmácias, em hospitais, a possibilidade de aquisição de vacinas. Mas, nesse instante, enquanto os grupos prioritários não foram vacinados, não é ético e admissível pensar que alguém possa se vacinar fora do Plano Nacional de Imunização. Vamos voltar com os nossos analistas, então. De novo, eu começo com você, Yuri Pita. Temos aqui os dois lados, então. O ministro Paulo Guedes, visivelmente animado, falando dos dois empresários de coração mole, eu acho isso que ele falou. E do outro lado, Rodrigo Pacheco defendendo o seu projeto que determina que todas as vacinas sejam doadas. Como é que a gente consegue fazer esse equilíbrio de posições tão distintas? Existe essa possibilidade? Olha, o Congresso e, na verdade, o sistema democrático existe justamente para isso, né, Márcio? Vamos ver quais argumentos esses empresários vão conseguir levar ao presidente do Senado. Como você disse, Rodrigo Pacheco foi o idealizador, foi ele que apresentou esse projeto de lei, que foi aprovado tanto no Senado quanto na Câmara, de forma bastante rápida, é verdade, que determinou essas regras de doação até que o público prioritário seja vacinado. E aí sim, depois as empresas vão poder fazer aquela divisão 50%, 50%. Vale lembrar, Márcio, um ponto que talvez o ministro Paulo Guedes tenha se esquecido a fazer essa menção aos empresários de coração mole. A gente viu ao longo do ano passado uma série de iniciativas do setor privado voltadas ao enfrentamento da pandemia, doações significativas. O maior montante doado pelo setor privado na história foi feito pelo Banco Itaú em relação ao Todos pela Saúde. A viabilização do acordo com a Universidade de Oxford, AstraZeneca, foi feita com intermediação da Fundação Lehman, que é ligada ao empresário Jorge Paulo Lehman, um dos mais ricos do Brasil. Ou seja, há iniciativas que foram feitas pelo setor privado, sem falar outras mobilizações da empresária Luísa Trajano, que a gente tem acompanhado, que já estão sendo feitas em apoio à pandemia e não necessariamente nesse quesito que leva a essa discussão que o senador Rodrigo Pacheco colocou dessa forma. E para complementar um ponto importante, a despeito dessa lei já ter sido aprovada no Senado e na Câmara, já há um projeto de lei na Câmara do deputado Hildo Rocha que justamente abre brecha, modifica essa legislação tão recente, permitindo ali, prevendo a permissão de compras de vacinas pelo setor privado de forma, segundo ele, paralela, sem afetar o sistema público, de forma a tentar ajudar e trazer mais vacinas. A grande questão, que ainda não tem uma resposta, é de quem comprar essas vacinas, se mesmo grandes países estão com dificuldade de ter esse fornecimento. Obrigado, Yuri. Agora, Molica, você vê possibilidade da gente ter um novo... A Juliana chegou até a falar isso lá em Brasília, né? Quem sabe um novo projeto de lei possa ser criado. Isso que o Yuri citou agora no final, quer dizer, será que a gente vai ter que fazer uma nova lei para se encaixar esse desejo dos empresários que, sim, já ajudaram muito num primeiro momento lá na pandemia, lá no começo da pandemia, agora estão querendo comprar vacina, mas aparentemente, pelo menos esses dois empresários, querem comprar vacina, doando uma parte ao governo federal, mas deixando outra parte para eles. Olha, a lei foi aprovada agora, foi recentemente aí, em março, né? Já em março foi aprovada, ou fim de fevereiro, início de março, a lei foi aprovada, foi recente, né? O Congresso Nacional, em tese, representa a vontade da população brasileira. Então foi aprovada uma lei que é uma lei equilibrada, ela não proíbe os empresários de comprar, e não proíbe nem que eles apliquem essas vacinas em seus funcionários, só determina que antes que eles possam dispor dessas vacinas para seus funcionários, é preciso que o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, vacine
pelo menos aqueles grupos prioritários, maiores de 60 anos, pessoas com comorbidades, enfim. É uma lei que estabelece uma lógica, ela acabou de ser aprovada. Então, agora, essa discussão jurídica, ok, todo mundo tem direito de recorrer à justiça, leis podem ser modificadas, mas acaba tumultuando um processo que bem ou mal estava sendo encaminhado. E como o Yuri falou, de onde eles vão comprar essas vacinas? Né? Fabricantes internacionais disseram que não venderiam nesse momento para empresas, que venderiam, a prioridade seria para os setores públicos, os países, enfim. Algumas empresas até disseram que não venderiam, se não me engano a Pfizer mandou uma carta para um governo estadual, acho até que do Rio de Janeiro, dizendo que não iria vender para o governo do estado do Rio de Janeiro, porque a prioridade era vender para a União. E aí ressaltar um ponto que eu achei que foi muito importante nesse início de vacinação, quando a gente vê pessoas como Roberto Carlos, Caetano Veloso, Gal Costa, o ex-presidente Michel Temer, indo num lugar público tomar vacina, é muito emocionante, é muito bonito, que é o setor público trabalhando de maneira igualitária, como tem que ser numa sociedade minimamente democrática. Márcio, Roberta. Só relembrando então, a Justiça Federal derrubou essa obrigatoriedade, essa lei que determina que os empresários doem as vacinas compradas aqui no Brasil. É uma decisão em primeira instância, isso pode ser derrubado, isso pode ser mantido, a gente vai continuar acompanhando esse caso.